Abre comigo a sua Bíblia em Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero, junto com você, falar sobre Pentecostes e entender na Bíblia o quanto que o Pentecoste, ele faz parte da cultura de Jesus. Estamos aprendendo nesses últimos dias sobre a cultura de Jesus e o Pentecoste é uma parte integrante da cultura dele. Você não tem como separar o Pentecoste de Jesus e Jesus do Pentecoste. Os dois estão entrelaçados. E é isso que a gente vai acompanhar na Bíblia a partir do capítulo 1 e verso 1 de Atos. Diz o texto: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que diz respeito ao reino de Deus. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Diga comigo, Jesus determinou que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Nós acabamos de ler 4 versículos do capítulo 1 de Atos, e é sempre importante lembrar que o escritor de Atos foi Lucas, e ele escreve narrando a vida de Jesus, ele escreve narrando o dia a dia apostólico, ele escreve com foco de ajudar os leitores cristãos a entender como funcionava a dinâmica da vida de Jesus, a dinâmica da vida dos apóstolos e como eles interagiam com a comunidade de Israel. Quando Lucas vai escrever, ele apresenta Jesus como aquele que entregou os mandamentos. Ele apresenta Jesus como aquele que operou milagres. Ele apresenta Jesus como aquele que morreu, que ressuscitou e se apresentou vivo, com infalíveis provas, durante um espaço de 40 dias. O que o Lucas está descrevendo, na realidade, é uma ordem cronológica da vida de Jesus, da cultura que Jesus viveu e estabeleceu sobre os seus discípulos. E essa realidade, Lucas escreve antes de falar sobre o Pentecostes, que você seguindo a leitura bíblica vai acontecer no capítulo 2 de Atos. Veja, o Pentecostes de Atos 2, ele é precedido por uma apresentação da vida de Jesus. Em outras palavras, Lucas está dizendo, não tem como vocês falarem de Pentecostes desassociado de Jesus. E não tem como você falar de Jesus desassociado ou separado do Pentecostes. O que o Lucas quer mostrar para nós é que uma coisa está conectada à outra. Não existe Pentecostes sem Jesus e não existe Pentecostes sem Jesus. Não tem como você falar de Pentecostes sem colocar a figura de Jesus no centro, no foco, na posição principal. Pentecostes no Antigo Testamento, no original hebraico, é Shavuot. E Shavuot era a festa dos tabernáculos, junto com a Páscoa e a festa dos tabernáculos, eram as 3 principais festas dos judeus. Então você tinha Páscoa, na sequência você tinha Pentecostes e logo a seguir você tinha tabernáculos. 3 das principais festas dos judeus e que duravam dias de comemoração. No Antigo Testamento, o dia de Pentecostes também é citado com outros nomes. Por exemplo, você vai achar o dia de Pentecostes
sendo citado como a festa da colheita, lá em Êxodo 23:16. Ele também é chamado de festa das semanas, em Deuteronômio 34:22. E ele também é chamado de festa dos primeiros frutos, lá em Números 28:26. Então, quando você vê essas expressões na Bíblia, festa das semanas, festa dos primeiros frutos, ou festa das colheitas, lembre-se sempre de que a Bíblia está falando sobre Pentecostes. Pentecostes. Ou seja, quando a gente leu em Deuteronômio, a foice era colocada nos ramos que já brotavam, já apresentavam frutos, para que eles fossem colhidos. Como a gente falou agora há pouco, em Israel está sendo comemorado, nós estamos no meio de Pentecostes. Começou ontem no pôr do sol, dia 4, e vai até amanhã, dia 6, no pôr do sol. Então, eles estão comemorando a entrega da lei. O judeu, quando ele comemora Pentecostes, gente, ele comemora a recepção da lei, a recepção da palavra de Deus. Obrigado, Lucas. Em outras palavras, o judeu, quando comemora Pentecostes, ele está dizendo para Deus: Senhor, muito obrigado, porque há 3.500 anos atrás, o Senhor entregou a lei para Moisés no Monte Sinai. E por causa da sua lei, nós temos uma renovação de aliança contigo quando obedecemos. Então, o povo judeu, ele comemora Pentecostes nessa atmosfera. Nós temos a lei, nós temos a palavra de Deus, e precisamos renovar a alegria de ter essa palavra. Pentecostes é uma festa de renovação de alegria. Todos os anos, eles comemoram isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a palavra. E isso faz a gente ter uma reflexão, irmãos, porque o povo de Deus, ele é distinto, ele é reconhecido como o povo da palavra, o povo que tem a palavra de Deus, o povo que reconhece que a palavra de Deus é o guia para a sua vida, é o manual para a sua existência, é o guia de solução dos conflitos que a humanidade vive. Então, isso precisa ser comemorado por nós. Então, nessa atmosfera de comemoração do Pentecostes, eu quero trazer aqui, eu quero destacar 4 revelações sobre Pentecostes. Número 1, o povo de Deus recebe um presente. Esse presente é a palavra. A palavra, você pode dizer isso comigo? A palavra de Deus é um presente. Irmãos, eu preciso trabalhar esse assunto melhor, porque para muitos de nós, a palavra de Deus ainda é um amuleto. Em pleno século 21, tem crente que acha que o que vai resolver a Bíblia, o que vai resolver a vida, é carregar a Bíblia em cima do painel do carro como se fosse um amuleto. Em pleno século 21, tem crente que ainda acha que o que vai resolver a vida dele é ter a Bíblia aberta numa mesinha de centro no Salmo 91 na sala da sua casa. Em pleno século 21, ainda tem crente que acha que o simples fato de portar a Bíblia, isso resolve os seus problemas. Perceba algo, eu não estou dizendo que isso não é importante, ou que isso não faça parte da sua vida devocional, e pode ser que faça, mas você tem que ir além disso. A palavra de Deus não pode ser um amuleto para nós. A palavra de Deus precisa ser a presença e a vida do próprio Jesus revelada a nós. Jesus disse que Ele é o Verbo que se fez carne, a palavra que habitou entre nós. Há uma revelação. Quem entra em contato com a palavra, entra em contato com o próprio Jesus. E essa palavra precisa fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso, Moisés disse no Antigo Testamento, do nosso assentar, do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso meditar, do nosso andar, do nosso parar. Isso deve fazer parte da nossa, isso deve impregnar a nossa mentalidade, impregnar o que a gente pensa, impregnar e definir e dirigir as nossas atitudes. A palavra de Deus precisa ser celebrada por nós. Isso é um fato. O povo de Deus tem um presente. Que presente é esse? A palavra.
Então, Pentecostes marca 50 dias depois da libertação do Egito e marca que o povo de Deus foi liberto da escravidão, e a principal marca de que eles são libertos é terem recebido a palavra. Êxodo 19, acompanhe comigo o que diz no verso 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, eles vieram aonde, gente? Eles vieram aonde, igreja? Quanto tempo depois que saíram do Egito? 3 meses depois que eles saíram do Egito, eles foram ao deserto e chegaram no Sinai. Versículo 2. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do monte, ou de frente do monte. Versículo 3, vocês podem ler? 1, 2, 3. O que Deus está fazendo aqui é entregando a Moisés a orientação, a direção para o povo dele. E quando Deus faz isso, Deus o chama. O texto diz que Deus chama Moisés do monte, para o monte, ele sobe e ele diz para Moisés: Moisés, vai falar com o povo de Israel dessa forma. Você vai falar da seguinte maneira aos filhos de Israel. Veja, Deus não dá a Moisés a oportunidade de falar do jeito que ele pensava que seria certo. Deus diz a maneira específica dele falar com o povo. Tinha um jeito específico de Moisés se comunicar com o povo. E que maneira era essa? A recepção dos 10 mandamentos, ou seja, com os mandamentos que Deus estava entregando. Olha o que diz o capítulo 20, e verso 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo o que, gente? Deus fala para Moisés reproduzir ao povo todas as palavras, e Deus começa se apresentando, dizendo para eles: vocês só saíram do Egito, vocês só saíram da casa da servidão, porque eu sou o Senhor de vocês. Deus estava se revelando, Deus estava se manifestando, e isso era motivo de celebração, Deus se revelar ao seu povo, Deus falar com o seu povo. Irmãos, eu temo que a gente tem tornado muito comum a palavra do Senhor. Eu temo que muitos de nós não nos satisfazemos mais com a palavra e não nos conformamos mais com a palavra. Eu temo que alguns de nós achemos que a palavra tem que vir acompanhada de algo a mais. Um pulo a mais, um grito a mais, uma rajada de línguas a mais, um barulho a mais, uma expressão a mais, uma manifestação a mais. E na realidade, nada disso é necessário quando a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, é colocada em cena. Só a palavra, por si só, a palavra de Deus, a revelação de Deus, tem o poder de promover libertação ao seu povo. Por si só. A gente não precisa de adicionais. Pastor, então o senhor quer dizer que o senhor é contra o grito? Não, eu sou a favor do grito. Eu grito, eu pulo, eu planto bananeira, eu corro, eu falo em línguas, eu profetizo. Tudo isso é importante, mas presta atenção em algo. Se essas coisas estão ocupando o lugar da palavra, nós estamos substituindo aquilo que é essencial. O que é essencial? Deus se revelar.
E Deus se revela através do quê? Diga comigo, da sua palavra. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender aqui. O povo de Deus precisa celebrar o presente que recebeu, e o presente é a palavra. Segundo ponto, não há liberdade, ou não há maneira de se andar liberto sem a lei de Deus, sem a palavra de Deus. Existem pessoas que acham que viver a palavra, ou viver a lei de Deus, é uma prisão. Algumas pessoas acham, eu vou ter que deixar fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, eu vou ter que deixar de odiar as pessoas, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que amar, eu vou ter que pagar os meus impostos, eu vou ter que ter mais cuidado com minha família, eu não vou poder xingar, eu não vou poder ficar bravo, ou ficar com raiva, eu não vou poder... E a pessoa acha que a palavra e a lei de Deus é uma prisão. Quando, na realidade, a palavra de Deus, ela é a ponte que nos dá acesso à liberdade, à genuína e verdadeira liberdade. Não há liberdade sem a lei de Deus. Olha o que Paulo, conhecendo isso, vamos ler primeiro o Antigo Testamento, daqui a pouco a gente fala de Paulo. Êxodo 19, e versículo de número 6. Êxodo 19, 6. Vocês podem ler? 1, 2, 3. O que Deus está dizendo para a nação de Israel é: a lei que vocês estão recebendo no Sinai aponta para a formação de um povo livre para escolher a vontade de Deus. A lei que vocês estão recebendo vai formar em vocês uma condição de liberdade para escolher a vontade de Deus, porque antes de vocês serem livres, vocês eram escravos e faziam completamente a vontade do faraó. Agora vocês são livres e vocês podem escolher fazer a vontade de Deus. O povo de Deus é livre por causa da lei que recebeu. O povo de Deus foi feito um reino de sacerdotes. Foi feito uma nação separada porque recebeu a lei de Deus. E essa lei é muito preciosa, é muito valiosa. Paulo chega a dizer em Romanos 7, e versículo 12, que a lei é santa, que o mandamento é santo, justo e, veja gente, no Novo Testamento. Não estou falando de Antigo Testamento. O Novo Testamento, Paulo está dizendo que a lei de Deus, o mandamento, é santo, é justo e é bom. É bom. Então, o povo de Deus só tem liberdade se esse povo se rende à lei, vive a verdade da lei de Deus. Em terceiro lugar, a lei foi recebida num lugar de revelação ou de experiência com Deus. E esse lugar era o Sinai. Um lugar onde, depois de 3 meses, como a gente lê o texto bíblico, o povo de Israel acampa próximo a uma região chamada Refidim, e ali Deus chama Moisés para subir no monte e para receber a lei de Deus. Foi um momento de experiência. Capítulo 19 diz que houve trovões, de que houve revelações, de que houve manifestações grandiosas de Deus naquele lugar. Deus escolheu este lugar para ter um encontro com a nação de Israel. Deus escolheu este lugar para entregar a palavra de Deus. Deus escolheu o Monte Sinai para ser um lugar onde o monte ardia, tremia e ouvia-se relâmpagos, vozes, que o povo não sabia lidar com aquilo. Era um lugar de experiência com Deus. E quando eu olho para essa realidade, irmãos, eu fico pensando sobre nossas vidas. Quais são os sinais que nós estamos deixando de permanecer para termos experiências com Deus? Qual é o Sinai? E o Sinai pode ser o seu quarto. O Sinai pode ser o seu lugar secreto, lá no trabalho onde ninguém te incomoda.
O teu Sinai pode ser andando na rua. O teu Sinai pode ser trabalhando, mais conectado com Deus. O teu Sinai pode ser dentro do metrô, dentro do ônibus. Aquele momento que você sabe que você está em profunda conexão com Deus e que Deus começa a se revelar a você. Veja, a ideia aqui não é que você vá para um monte, porque lá é o lugar. Não, não é o lugar. Nós fazemos o lugar. O lugar pode ser o meu quarto, o lugar pode ser um ônibus, o lugar pode ser o metrô, o lugar pode ser... Eu já tive experiências com Deus dirigindo, que eu tive que parar o carro, de maneira que as lágrimas tomavam conta do meu olhar, eu não conseguia ver nada, eu estava com o olhar todo embaçado. Eu falei, eu tenho que parar e viver esse momento. Qual é o teu Sinai? Onde é o lugar onde você pode ter experiência com Deus? Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer a importância da gente valorizar o lugar secreto. O quarto secreto, onde a gente entra, fecha as portas, e ali nós falamos com o nosso Pai em secreto, e o nosso Pai que vê em secreto, Ele ouve. Ele ouve. Qual é o Sinai que você tem deixado de frequentar? Qual é o Sinai que por causa das circunstâncias você tem deixado de ir? Qual é o Sinai que por causa da correria, da agitação, você tem colocado isso como justificativa para deixar de ter experiências com Deus? Qual é o local que Deus separou para você que você não está indo? Pastor, é que você não sabe como anda a minha vida. Pastor, é que você não sabe como anda os meus dias, irmãos. Nesse mundo louco que a gente vive, está todo mundo a milhão. Está todo mundo com problema. Se eu abrir espaço aqui nesse auditório, vixe, todo mundo tem uma guerra. Se eu contar as minhas, eu já disse aqui, você vai chorar. Por isso que eu não conto, eu conto só vitórias, ou glória. Só vitória. E as guerras? Depois a gente conta as guerras, depois eu te falo sobre o processo. Mas a gente tem que mudar essa mentalidade de que, eu não estou indo para o Sinai ou para a presença de Deus porque eu estou vivendo esse momento. Para com isso. Abre comigo 1 Pedro, deixa eu te mostrar algo. Jesus está aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, diz o texto: sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, o adversário de vocês, anda onde, gente? Fazendo o quê? E ele está buscando a quem? A quem possa tragar, porque tem gente que ele não consegue tragar, tá? Tem gente que ele não consegue tragar. Versículo 9. O que nós devemos fazer contra este leão, contra esta força maligna que está tentando nos tragar? O que nós devemos fazer, gente? Versículo 9. Existir firmes na fé, tendo uma certeza. Qual a certeza que a gente tem que ter? As mesmas aflições se cumprem com os vossos irmãos aonde? Você não é uma beldade, querido. Você não é uma beldade, querida. Olha para a Ucrânia e vê o que os nossos irmãos na Ucrânia estão vivendo. Olha aqui para Pernambuco. Domingo passado a gente mostrou aqui a Igreja Batista de Coqueiral, do meu amigo pastor José Marcos. Olha para Pernambuco o que eles estão vivendo. Olha para a situação dos moradores de rua na cidade de São Paulo. Então para com essa mentalidade medíocre de achar que você é o único escolhido para passar guerra. Todo mundo passa. As aflições estão se cumprindo com todos os nossos irmãos. Todo mundo que é de Jesus, todo mundo que ama a palavra, todo mundo que quer viver a verdade do Evangelho está vivendo dias difíceis. Mas a gente vai resistir firmes na fé. Porque a palavra em Tiago 4 diz que nós devemos nos sujeitar ao nosso Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós.
Então a convicção que a gente carrega, irmãos, isso torna a nossa vida mais leve. O que torna a nossa vida pesada? A gente achar que nós somos umas beldades. Isso acontece comigo, a minha guerra é maior. Engraçado que em conversa de crente, um conta uma guerra, o outro quer contar uma guerra para mostrar que a dele é maior. O outro ouve, não, a minha, você não tem noção da minha, porque a minha... Irmão, está todo mundo no mesmo barco, gente. Todo mundo vivendo as mesmas guerras. Para essa mentalidade de a minha guerra. Não, está todo mundo vivendo. Só que as nossas guerras não podem nos impedir de ir à presença do nosso Deus. As minhas guerras não vão me impedir de subir o Sinai. As suas guerras não podem te impedir de subir o Sinai. Suba ao Sinai. Suba ao Sinai, porque o Sinai é lugar de revelação, é lugar de manifestação de Deus, é lugar de poder, é lugar de autoridade. No Sinai, Deus move céus e terra para que a vontade dele seja estabelecida. Vai para o Sinai, para esse lugar de revelação, de intimidade. E não usa as suas guerras como desculpa para não ir. Em quarto e último lugar, quando a palavra de Deus é celebrada e recebida, a glória de Deus é revelada. E é isso que acontece lá no Sinai. O Êxodo capítulo 19, e versos 9, 10 e 24, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas a ideia aqui é mostrar que a glória de Deus foi revelada quando a palavra de Deus foi recebida. Olha o que diz apenas o versículo 24. Acompanhe comigo, Êxodo 19, e verso 24. E disse o Senhor. E o Senhor fez o quê, gente? E o Senhor fez o quê, gente? O Senhor falou. Falou com Moisés o quê? Vai e desce. Depois você vai subir de novo, você, o Arão, os sacerdotes. Mas o povo não passe para subir, para que não se lance sobre eles. Então, o verso 25 diz que Moisés desce ao povo e informa a vontade de Deus, informa o que Deus acabou de falar. O Moisés teve uma manifestação da presença de Deus. Os 10 mandamentos foram entregues. Você conhece a história, escritos pelo próprio dedo de Deus nas tábuas que Moisés apresentou ao Senhor. E sabe o que é interessante? Esses 10 mandamentos, eles se distribuem em 2 partes. 4 mandamentos que falavam sobre amor a Deus e 6 mandamentos que falavam sobre amor ao próximo. Resumo dos 10 mandamentos. Jesus disse no Novo Testamento: amar o Senhor teu Deus de todo o coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a palavra, quando é recebida e festejada, isso gera uma atmosfera, libera sobre nós uma atmosfera de unção, de graça, de revelação. Eu quero te mostrar isso no Salmo 119. O Salmo 119, alguns estudiosos atribuem esse salmo ao período de Pentecostes, porque eles entendem o seguinte: o Salmo 119 é o salmo dedicado a celebrar a palavra de Deus. É o salmo mais estendido, mais longo da Bíblia, mas ele é totalmente dedicado a celebrar o poder da palavra. E eu só quero mostrar isso apontando aqui alguns versículos. Por exemplo, o verso 47. O verso 47 do Salmo 119. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Pode ficar melhor. Gente, quando você recebe a palavra de Deus, você se alegra? Porque a sua alegria ao receber a palavra de Deus fala sobre o seu amor a esta palavra. O quanto que você ama.
Ou essa palavra de Deus é recebida como se fosse a última notícia do jornal? A gente se alegra ao receber a palavra? Isso fala do nosso amor à palavra. O verso 89, por favor, Dani, do Salmo 119. Diz o texto: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece onde, gente? Para sempre. Preste atenção nisso. O mundo está mudando, gente, mas a palavra do Senhor não muda. As pessoas estão mudando, gente, mas a palavra de Deus não muda. As profissões estão se atualizando, e a gente aprendeu um pouco sobre isso ontem. Mas mesmo se atualizando as profissões, a palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre. Isaías chegou a dizer que a erva vai se secar, as flores vão cair, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E Jesus falou que vai passar os céus e a terra. Mas ele também disse: as minhas palavras não hão de passar. Irmão, a palavra de Deus é algo que a gente pode se apegar, se apega a isso. Recebe isso com alegria, porque é a única coisa que vai permanecer. Versículo 103. Vocês podem ler 1, 2, 3. Eu não sei se você já viu crentes que amam a palavra citando ela. Você olha a pessoa citando, você fala, uau. A pessoa cita ela como se fosse algo tão bom, tão gostoso, tão agradável. Agora tem crente que cita a palavra, porque está escrito, e sabe, parece uma coisa cheia de ódio, cheia de julgamento, um Deus punitivo que vai jogar todo mundo no inferno. Você ouve aquilo e você fala, nossa, dá até um medo. Mas tem crente que cita a palavra, você fala, uau, parece que a palavra é doce na boca dele. Ele cita a palavra com algo doce, agradável. E é isso que o salmista está dizendo: as tuas palavras, Senhor, são doces ao meu paladar, são como mel na minha boca. Como eu amo as tuas palavras. Em outra ocasião ele chegou a dizer: escondi as tuas palavras, para não pecar contra ti. Verso 105 do Salmo 119, ele disse: essa palavra é lâmpada para os meus pés, e essa palavra é luz para os meus caminhos. Essa palavra ilumina, essa palavra resplandece, essa palavra dá direção. O povo de Deus não é um povo confuso. Irmãos, se estamos andando confuso, a gente tem que avaliar o nível de comprometimento que a gente está tendo com a palavra de Deus. O povo de Deus tem luz, e luz que vem da palavra. A palavra guia, a palavra é uma bússola, a palavra norteia, a palavra diz quais os caminhos que devemos escolher, quais caminhos devemos evitar. A palavra nos ensina. Se a palavra não está cumprindo esse efeito em nós, algo está muito errado. Verso 130, e eu encerro aqui. Vocês podem ler 1, 2, 3. Uau! Sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã? Sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã? Deus está trazendo discernimento para o povo dele. Deus está trazendo luz, Deus está trazendo revelação. Deus está dando direções que a gente precisa ter para tomar decisões certas nesse mês de junho. Deus está mostrando, abrindo portas, Deus está destravando caminhos, Deus está rompendo obstáculos, Deus está aplanando os vales, Deus está fazendo coisas grandiosas pelo poder da palavra aqui. A palavra tem esse poder. Gente simples, mas que tem
entendimento. Porque a palavra, a exposição da palavra traz isso. Viver na cultura de Jesus é viver e ter a convicção de que em Jesus a gente cumpre a lei. A lei é cumprida porque nós estamos em Jesus. Mateus 5,17, Jesus diz: eu não vim abrogar ou invalidar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Quem está em Jesus cumpre a lei. Quem está em Jesus vive a palavra. Quem está em Jesus se relaciona porque Ele é o verbo vivo, Ele é a própria palavra. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu gostaria de poder exibir aqui, não vai dar tempo. Mas nós temos um link lá com Israel que mostra cenas ao vivo do que está acontecendo lá em Israel. Se a gente abrir esse link aqui, sabe o que a gente vai ver? O povo judeu dançando, celebrando, comemorando, se alegrando, porque eles têm a lei, eles têm a palavra de Deus. Deus falou com eles. Sabe, irmão, essa alegria de ter a palavra não pode ser roubada de nós. Nós temos que celebrar a palavra de Deus, nós temos que nos alegrar por aquilo que Deus fez. Feche os seus olhos e agradeça a Deus pela sua palavra. Papai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por falar conosco. Obrigado porque em Pentecostes o Senhor renova a aliança com seu povo. Em Pentecostes há renovação de aliança. Em Pentecostes há renovação de poder do alto. E do mesmo jeito que aconteceu em Atos 2, onde aqueles irmãos estavam reunidos, as portas fechadas, mas de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu a casa em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito. Senhor, como aconteceu em Atos 2, lá em Jerusalém, eu te peço, faz aqui no Capão Redondo nessa manhã. Faz novamente, faz outra vez. Porque nós amamos a tua palavra, porque a tua palavra é mais doce do que o mel, porque nós escondemos a tua palavra na tábua do nosso coração, porque nós celebramos os momentos de revelação e de intimidade no Sinai que subimos. Pai, porque nós te adoramos, por favor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, renova alianças nesta manhã, quebra os grilhões do inferno, desfaz o jugo de Satanás, desfaz a opressão das trevas, e faz o teu povo se alegrar, como Davi orou, nós oramos nessa manhã. Torna-nos da alegria da salvação, torna-nos dar o regozijo pela sua presença, torna-nos dar satisfação de viver para ti. Encha-nos de ti, encha-nos da sua presença. Querido, se você pode erguer as suas mãos, se você pode e quer renovar suas experiências com Deus, você que não se alegra mais na presença de Deus, você que tornou a vida cristã algo tão monótono, algo tão piloto automático, você que tem perdido o prazer de estar na presença de Jesus, levante as suas mãos, eu quero orar com você. A presença dele está aqui, ele quer nos batizar de novo, ele quer nos renovar de novo, ele quer fazer coisas novas de novo. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Jesus, faz de novo, faz de novo, como em Pentecostes, faz outra vez. Esta é a cultura do teu reino. O Senhor, está escrito, levantaria as testemunhas do seu poder. Está escrito que desceria sobre nós a virtude do alto, e seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria
e até os confins da terra. Como teu Espírito desceu em Pentecostes, desce aqui outra vez, desce aqui outra vez, desce sobre nós de novo, de novo, de novo, de novo, Senhor. Nós queremos ser cheios, nós queremos ser completos, nós queremos ser tomados pela sua presença. Ei! Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Era mandara sobre o conto, era mandara baixere, bedere, canto, robodoro, bacandara, baixaio.